Boa noite a todos. Muita alegria que a gente começa mais um estudo, né, nessa noite de sexta-feira, onde a gente está estudando o livro Devoção do Invisível, último capítulo. A leitura é o capítulo intitulado As Virtudes do Consolador. Nós vamos começar com a nossa prece, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe e que nos fortaleça para que possamos continuar estudando e refletindo sobre as propostas espíritas. Senhor Jesus, mestre e amigo, abençoe-nos, Senhor, este momento, dai-nos a tranquilidade que precisamos para as reflexões dessa noite, para que possamos aos poucos absorver da doutrina espírita uma proposta de pensamento, de atitude, de comportamento e de valores completamente diferente daquilo que estamos acostumados, daquilo que a sociedade nos oferece, ou que nós mesmos nos permitimos diante de tantas propostas de conforto, de indiferença, de rebeldia perante os desígnios de Deus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe nesse momento, nos dê a tranquilidade e a reflexão para que possamos buscar a essência do estudo e tirar daí um incentivo para os nossos dias, para a nossa vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos aí nesse, último capítulo, e nesse último capítulo é interessante para nós que a Ivone ela faz um questionamento à espiritualidade. Por que que boa parte dos espíritos desencarnados, principalmente aqueles que não têm esclarecimento, continuam a sua existência como se estivessem encarnados? E os espíritos vão mostrar, vão demonstrar para ela, através de uma excursão pelo plano inferior, que não há apenas uma desinformação, não são apenas os espíritos sem informação que não têm a noção do desencarne. Muitos têm, mas preferem conservar-se diante das comodidades e dos costumes que haviam alimentado durante a existência, já que a existência espiritual que eles podem desfrutar é uma existência extremamente material, muito próxima da vida que tinham. Porém, com muito mais ofertas, com muito mais conquistas mesmo, que totalmente inválidas, conquistas que sejam, na maioria das vezes, uma atitude de intromissão da parte desses espíritos. Já que, na verdade, você, fora do corpo físico, não há mais barreiras materiais. Então, para aquele, por exemplo, que morava na rua, que ficava jogado, agora ele pode escolher a casa que ele quer morar, desde que haja assimilação das correntes mentais. E esse é o primeiro capítulo do livro, né? Nos domínios da mediunidade, assimilação de correntes mentais. O que que é essa assimilação? É você pensar, sintonizar e atrair. E a partir desse momento, a gente vê um quadro muito interessante na nossa sociedade, já que a nossa vida é uma vida de projeção. Nós projetamos ao nosso entorno aquilo que nós temos dentro do nosso mundo íntimo. Então, se o nosso país é um país com muitas dificuldades, com crimes, com julgamentos, com perseguições, com corrupções, é o mundo íntimo que vai sendo projetado através das atitudes, e a psicosfera deste país também carrega a característica de seus moradores, como a psicosfera do nosso planeta carrega as características da maioria dos espíritos que estão encarnados e desencarnados nele. Como a psicosfera, por exemplo, de um planeta superior, é muito mais amena, muito mais tranquila, muito mais saudável.
Imaginemos quando a gente sai de casa e às vezes o clima em casa é pesado, uma discussão, um desentendimento, mas aí nós vamos para a casa espírita e lá entramos na sala de passe. Parece que há toda uma ambiência ali diferenciada, já que os espíritos utilizam aquela sala para cirurgias, para tratamentos espirituais, e ali a gente ora e entra em sintonia. Nós estávamos assimilando há um tempo atrás uma energia controversa, uma energia totalmente disforme, e estando ali na sala de passe na casa espírita, passamos a aspirar uma energia diferente. Então, isso é a assimilação das correntes mentais. Esses espíritos que fora do corpo físico continuam a vida como encarnados, eles também estão associando as suas correntes mentais a encarnados que sustentam neles a perspectiva das criações mentais, da satisfação dos vícios. Por isso, eles estão no entorno da Terra, porque há pessoas encarnadas que promovem a existência desses antros, como ela está visitando nesse momento. Com certeza, numa renovação de espíritos, de ideais, de propostas, de comportamento, outros espíritos habitarão a psicosfera da Terra, e será muito mais agradável, muito mais salutar, muito mais saudável. Então, a animosidade, a indiferença, o julgamento, a perseguição, né, as questões de cunho pessoal que são dirigidas, e principalmente diversificadas de um pensamento de raciocínio lógico, dentro da visão espiritualista da existência do ser, acabam promovendo pensamentos pequenos, pensamentos inoportunos, pensamentos racistas, homofóbicos, discriminatórios, que geram toda uma energia que vai condensando outras mentes oportunistas, que vão potencializar essa energia e que, em algum lugar, essa energia acaba por ser captada e ser transformada em atitude, em desrespeito ou até mesmo no crime. Nós paramos na semana passada numa frase que é muito profunda quando ela diz para nós: a infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Então, esses espíritos que ela encontrou numa taverna, em um bar no mundo espiritual inferior, eram espíritos vinculados à violência, às questões de briga, de disputa, de desrespeito, de agressão. Então, quanto mais infelicidade eles causam, mais feliz eles sentem naquele momento, porque estão promovendo o mal-estar. Provocam mil distúrbios na sociedade e nos lares. Por que que eles têm tanto acesso? Porque o pensamento social e o pensamento dos lares é o mesmo pensamento dele. E nesta questão da similitude, das vibrações espirituais, eles acabam sendo atraídos, convidados para conviver conosco de forma natural. Não entendem a sublime significação dos vocábulos amor, caridade, piedade, fraternidade e honestidade. Isso para eles não fazem diferença nenhuma. Não creem em Deus, não têm religião, odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Odeiam os homens e os seguem sorrateira e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos e nem pressentidos. Isso nos lembra muito, né, para aquelas pessoas imediatistas que defendem a triste ideia da pena de morte como solução para algum tipo de problema, é porque pensam do berço ao túmulo. Não conseguem pensar como um espírito imortal. Quando você liberta um criminoso
a ponto de retirar as amarras do corpo físico, você deixa ele justamente nesse ponto, onde ele não é nem visto e nem pressentido. Mas ele vai se continuar, né, vai se apurar espiritualmente e vai trabalhar de forma muito mais intensa na disseminação da maldade daquilo que ele praticava, já que ele toma uma raiva, um ódio da sociedade que condenou-lhe a extinguir os dias da encarnação. Todos os países que têm penas de morte não diminuíram a criminalidade, isso é estatística. Isso não é um fato, não é uma opinião pessoal. Isso é comprovado. A pena de morte não diminui o crime. Pelo contrário, ela aumenta a criminalidade, porque você começa a retirar do espírito a oportunidade dele realmente arrepender dos seus atos, promover uma nova vida. E a perseguição mental que eles movem aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens pela sociedade, que nunca os protegeu contra os males que tiveram de lutar. Sofreram pela doença, pela miséria, pela fome, pela falta de instrução, pela orfandade, pelo desemprego, pela delinquência, desesperos de mil e uma naturezas. Então, quando essas almas desencarnam e levam consigo o rancor de uma vida que não foi de forma nenhuma, né, que trouxe satisfação nem conquista, eles são quase que arrebatados por esses espíritos, porque já desencarnam com esse tipo de pensamento nessa vibração e acabam fazendo ligações mentais com aqueles que também pensam dessa forma, com raiva, com ódio da sociedade, e acabam ingressando nestes circuitos de pensamento inferior, contribuindo para que o mal seja um ciclo vicioso, que precise quebrar através de perdão, de atitude, de reflexão, de conduta, mas para isso, às vezes leva-se tempo, ou até mesmo trabalhos de intercessão espiritual, na tentativa de despertar essas almas. E muitos destes foram com efeitos delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los e se reeducarem para Deus. Então, a sociedade que hoje padece a ação desses espíritos é a mesma sociedade que não gerou oportunidades. Então, há uma falha social, há uma falha administrativa, há uma falha política, há uma falha pessoal, e cada um responde de acordo com aquilo que tem de responsabilidade perante a lei divina. Nós somos responsáveis pelo mal que surge, do bem que deixou de ser feito. Então, por exemplo, quando os poderes públicos não trabalham para diminuir o sofrimento da sociedade, gerando empregos ao invés de serem patrões da miséria do povo, eles acabam assumindo um comprometimento também com a espiritualidade, com a lei divina, porque as delinquências que surgem da falta de oportunidade pela negligência deste poder, quando cabe a ele, naquele setor ou em um outro específico, gerar condições para que diminua o sofrimento das pessoas, eles acarretam para si grande cota de responsabilidade. É importante pensarmos, sim, em nós. O que eu faço perante a sociedade, perante aquele que me pede um recurso, a alimentação de um dia, alguma coisa para prover o seu lar? Porque às vezes eu também viro as costas e vou, né, julgando de mendigos e vagabundos. Mas e a consequência daquele ato? E se realmente ele estiver com fome? E se naquele momento ele com fome, ele não consegue se prover, ele se desespera, ele toma uma atitude, quanto eu tinha em mim recursos que pudesse amenizar. Então a gente não pode se engessar dessa forma, se congelar a ponto de não ter
sentimento de empatia para com aqueles que sofrem. Nós não vamos sustentar o vício e nem mesmo gerar acomodação. Mas cuidado com aqueles que estão com fome. Eu me lembro de uma historinha curta, né? Onde Chico Xavier é convidado para a inauguração de uma casa espírita em São Paulo. Ele participou, né, da inauguração, da palestra inicial. O orador fez uma palestra muito bonita, a casa estava muito cheia. E ao final da palestra, o Chico havia se retirado para poder ir ao banheiro antes de ir para a casa que ia acolhê-lo naquela noite. Nesse mesmo momento, veio um pai de família que bateu a porta, que pediu recurso e que foi colocado para fora da casa espírita, sendo julgado de vagabundo, de uma pessoa sem vontade de trabalhar, e as pessoas se sentiram felizes porque tomaram aquela atitude de coragem, de não se sustentar, né? O vício da sociedade infeliz, da sociedade sofredora, e foram contar isso para o Chico, mas quando contaram, ele ficou desesperado. Ele falou, pelo amor de Deus, gente, é um pai de família, que tem filhos em casa que estão com fome, que não tem o que levar para eles, e fez uma campanha ali com ele, juntou dinheiro, correu atrás do homem na rua, entregou para ele. Eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi julgada por sustentar vagabundos. E a sociedade europeia, que tanto, né, doava para ela, para suas obras, um dos principais doadores disse, eu não vou mais fazer isso, a senhora sustenta vagabundos, a senhora tem que ensiná-los a pescar e não dar o peixe. E ela sorriu humildemente e disse, mas meus vagabundos estão tão fracos que eu tenho que alimentá-los para que quando o Senhor der a vara de pescar, que é a oportunidade, eles tenham força para poder pescarem. E o que é uma resposta muito inteligente. Ela precisava matar a fome daquele que está com fome, para que ele pudesse ter condições de gerar seu próprio sustento. Então, muito cuidado com as consequências das atitudes. É um princípio já da reflexão desse capítulo. Nós sempre seremos responsáveis pelo mal que surge, do bem que deixou de ser feito. Está no Livro dos Espíritos. O resultado de tal incúria por parte dos homens, aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na acobertados pelo segredo da morte. Então foram pessoas que foram invisíveis para a sociedade. O poder público, os recursos, nunca alcançou eles. Então eles desencarnam com raiva, porque não tem consigo uma instrução até mesmo de nível de expiação. O primeiro sentimento que eles têm é assim, se eu tiver uma oportunidade, eu vou aproveitar ao máximo. E estando fora do corpo físico, sem nada que limite a sua presença, eles começam a agir dessa forma. Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado a respeito, que nos inspirava. Mas, como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar sob suas influências? Pergunta 459, né? Os espíritos os influenciam. Os pensamentos e atos, muito mais que marginais e ordinários, são eles que vos dirigem. Então, o que determina qual que está te influenciando é o teor e a vibração do seu pensamento. Agora, pergunta, mas será que não tem como proteger essas pessoas, já que elas ignoram estarem sob a ação desses espíritos? E o, né, orientador espiritual, o discípulo de Bezerra de Menezes, diz a ela, minha querida irmã, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão, ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar seu abandono pelas ruas. E a sociedade o faz. Agora,
e o fez como estes mesmos que estão vendo aqui. Então, se o que eles fazem é uma monstruosidade, monstruosidade foi o que gerou esse sentimento neles. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, se eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendendo-se na escola do dever e da honestidade. Eu lhe pergunto o que a sociedade fez para com eles? Deu oportunidade. Aqueles que tinham um pouco mais de recurso patrocinaram o estudo daqueles que não tinham, deram aulas gratuitas, transformaram as instituições religiosas em casas para acolher, para orientar, para dar recursos, ou ficar apenas no verbalismo inoperante, na conceituação da caridade que nunca chega à prática. Então, o que nós temos de retorno do mundo espiritual é aquilo que nós oferecemos, como pessoas comuns da sociedade, como profissionais. Aonde eu estou, faço a diferença. Eu tento fazer o melhor, o bem que está ao meu alcance, no limite das minhas forças. Porque se não estou fazendo nesse ponto, a minha consciência já oscila entre a tranquilidade e a incerteza, entre a segurança e o dever não cumprido. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores, e as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como a estes não foram. Não foram criaturas que não tiveram oportunidade. Então, uma escola, ela é o quê? Um depurador, porque ela não ensina apenas as matérias básicas, mas o comportamento, a vida social, o respeito. E são valores que eles não tiveram. E a partir do momento que eles não tiveram, que a sociedade não proveu isso para eles, não tem direito de cobrar. Eles estão devolvendo a animosidade, a raiva, o desrespeito que tiveram, e isso sim afeta a psicosfera de uma sociedade. A nossa realidade espiritual sofre influência com isso. Por que a gente corre para a casa espírita, né? Porque estamos com problemas obsessivos. Porque o nosso pensamento acomoda entidades ociosas e, de alguma forma, sentem-se bem ao nosso lado. Quando nós estivermos bem espiritualmente e ofertando algo de bom, não vamos temer espírito algum, pelo contrário, nós vamos recebê-los como amigos a nosso lado e doar a eles algo de bom do nosso pensamento e da nossa vibração. Tal como vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertence à sociedade terrena. Esta é afim com eles e eles vivem nos ambientes que lhes convém. Então, há aí uma reciprocidade. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime, que mata uma pessoa, né, um homicídio. Aquele que foi assassinado, ele tem dois caminhos. Ele tem o caminho de perdoar e se libertar, por isso que o perdão é a virtude que liberta, ou ele tem o caminho de tomar raiva, ódio e perseguir. Aquele que cometeu o homicídio, ele em si só já está mal assediado espiritualmente. Pela atitude que tomou, trouxe para consigo uma série de espíritos que pensam da mesma forma. Mas pode estar agravando com a ação daquele que foi ferido, que perdeu a existência pela sua atitude. Então a gente vê por que o nosso planeta ainda tem uma realidade espiritual difícil. Aí você abre um jornal, uma página virtual e vê a criminalidade subindo, o roubo, a drogadição, os quadros sociais mais infelizes possíveis, devido a quê?
a própria inação da sociedade em solucionar problemas. Quando todos estiverem pensando dentro de uma mesma sintonia de progresso coletivo e não apenas pessoal, nós vamos com certeza começar a plantar uma sociedade nova, que nas futuras gerações irá como consequência. Aqueles que receberam a grande bênção de uma oportunidade de auxílio jamais retornarão, né, a esses ciclos inferiores do pensamento. Imaginamos uma obra igual de Divaldo Franco, né, com tantas crianças que estavam perdidas na sociedade, mas que encontraram apoio e crescimento ali dentro. Essas almas que talvez desencarnando prematuramente pela falta de recurso, poderiam engrossar essas fileiras de espíritos vinculados ao mal, hoje são homens e mulheres de bem, que tiveram uma educação moral cristã, que independente das atitudes que tomarem e das frequências pessoais, eles não podem culpar a sociedade por não terem tido uma oportunidade, porque foi dada a eles a partir de uma ação. Se nós tivéssemos um Divaldo em cada estado, em cada cidade, com certeza, a vinculação espiritual do nosso planeta seria outra. Que a gente possa mirar no exemplo dele. Eu não posso fazer, né, com tantas crianças, que para eles são milhares, que já foram beneficiadas, mas eu posso fazer por uma. Ajudar que uma estude, que ela tenha dignidade, que ela cresça. E se cada família adota uma, diminui o quê? As consequências que esse espírito pode ter lá na frente de não ter tido oportunidade e se tornar um réprobo da sociedade e desencarnar e vier para essas fileiras. Isso não quer dizer adotar, trazer para dentro da sua casa, igual muitas pessoas pensam, mas adotar no sentido de não deixar faltar recursos para que estude, para que tenha dignidade, para que não falte alimentação no lar. E talvez isso não esteja tão distante da nossa realidade. Talvez seja algo que a gente possa fazer com até uma certa facilidade, porque, graças a Deus, nós temos algum tipo de recurso para isso, temos boa vontade. Se eu não consigo sozinho, eu junto duas, três famílias e adoto uma criança para que ela estude, para que a família tenha medicação em casa, tenha alimentação básica, e eu não estou gerando um espírito que lá na frente vai se vincular às falanges que odeiam a sociedade porque não tiveram oportunidade. Então, nós vemos que o que nós recebemos é aquilo que foi plantado. Se eu não comecei a plantar um mundo melhor, ele nunca vai acontecer. Não tem como, não é um passe de mágica. Deus não vai mudar a terra, né, de provas e expiação para regeneração, simplesmente com uma vara de condão. A sociedade precisa mudar para que a psicosfera mude, para que os espíritos tenham oportunidade e não tomem ódio da própria sociedade. É, pois, irremediável esse mal social? Ela volta a perguntar. Então, nós sempre teremos isso, ele diz, no presente caso, cumprirá ao homem, perdão, para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Então, quem vai mudar a psicosfera do planeta são aqueles que estão aqui despertos por uma proposta religiosa, seja ela qual, desde que seja digna, desde que seja uma religião que te torne uma pessoa melhor, não exclusivista, não reducionista, mas aquele que vê no outro melhorando, que produz algo de bom para a sociedade. Para isso, ele possui consciência, além de uma experiência secular, senão milenar, das gerações que o antecederam e cujo patrimônio de moral e sabedoria ele herdou para sua orientação. Então, nós só somos herdeiros do conhecimento de diversos sábios, de diversas gerações. Reencarnar hoje na Terra é reencarnar dentro de um benefício muito grande. Imaginemos na Idade Média, quem tiver aí
curiosidade, né? Vai lá no YouTube, tem vários vídeos mostrando como era a vida na Idade Média, as dificuldades para a higiene pessoal, para o comportamento social, o exclusivismo da monarquia, aonde sobrava alimentação e os outros passando fome do lado de fora. Como é que esses espíritos que desencarnaram com fome, vendo tanta fartura do outro lado do muro, não vão se revoltar contra aqueles? E fica esse ciclo, né? Aí, ora eu estou lá em cima, com toda a mordomia, na outra encarnação eu estou lá embaixo e não tenho, porque é uma expiação, continuo com raiva, e agora eu que sou perseguidor da sociedade, e a gente não consegue quebrar. Só se quebra com uma ação de caridade, uma ação de transformação, um trabalho onde você vai buscar aqueles que estão mais fragilizados e dividir com eles, não é aquele auxílio, eu estou ajudando, né? Que é uma divagação do orgulho. É dividir com eles a sua própria dificuldade, para que você que talvez tenha pouco, tenha um pouco menos, mas ele tenha um pouco mais. Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração, certamente, subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que ele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. Então, nós temos ao nosso redor, ao nosso lado, sempre um ou outro que precisa de um pouco mais de ajuda. E a gente fica esperando, a pessoa não me pediu nada, né? Gente, pedir é a coisa mais humilhante do mundo. Se a gente puder evitar até que a pessoa peça, sondar o que ela precisa. E não é fazer isso, né? Eu estou fazendo caridade. Não, isso é dever social. Porque sociedade implica em vivermos no mesmo nível. Não, eu vivo na classe tal. Não existe nada disso, porque quando perde o corpo físico, a classe tal pode ir lá para baixo, a classe de baixo pode ir lá para cima. Essas incertezas, esses conceitos financeiros, esses conceitos econômicos, não tem muita realidade para o plano espiritual. Que nós devemos pensar que todos nós espíritos, ainda em resgate, devemos dar as mãos uns aos outros, os mais fortes guiar os mais fracos, os mais sábios ensinar aqueles que têm dificuldade, para que possamos crescer juntos. Enquanto eu pensar apenas, né, em torno do meu próprio bem-estar, do meu próprio crescimento, eu nunca vou estar exercendo o meu papel social. E nós fomos criados para viver em sociedade. Há pessoas que não respeitam a natureza, que não respeitam os animais, consequentemente não respeitam o ser humano. Não consegue olhar para outra pessoa e ver uma criação divina. Vê a deformidade, vê o defeito que ele julga que a pessoa tem, vê a sua própria imperfeição refletida nas atitudes dos outros, por isso que se reconhece com facilidade. Mas nós devemos começar a ver tudo como obra de Deus. E como obra de Deus, tudo está interligado. Então, se alguém bate a nossa porta e pede a nossa ajuda, se alguém nos para na rua e pede a nossa ajuda, abra esse coração trancado. E às vezes abre o bolso, né, onde um crocodilo deve estar morando, porque ninguém põe a mão para ajudar ninguém. Primeiro a gente julga, devia estar trabalhando, devia estar fazendo isso, não, devia eu saber qual que é o meu papel diante daquele quadro. Mas se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, e seu orientador falando para ela, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências, mas será envolvido pelas trevas, pois se homizou com elas. Então ele começa, né, a gerar a própria animosidade quando ele começa a selecionar. Não, eu quero bem para minha família. Às vezes, do meu lado, alguém passando fome, não me importa. Isso aí vai lá, né? Poder público que tem que se importar, mas está do meu lado.
Não é à toa que está ali, é justamente para quê? Para que eu faça algo. É uma oportunidade de descer àquela casa, de conversar com os meus irmãos. Nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, quantas coisas ele doava de si próprio. Quantas pessoas que iam lá, abraçavam ele tirava recursos financeiros do seu próprio salário e doava. As pessoas não falavam nada, respeitavam, mas ele sabia que aquela pessoa precisava era disso, naquele momento. No homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão, porque ele está vacinado contra essa vibração egoísta, essa vibração seletista, essa vibração que gera mais ódio do que compreensão pela sua atitude no bem. Então, por mais que esses tipos de espíritos vinculados ao negativismo queiram, não encontram na casa mental, na energia mental daquele homem, daquela família, daquele grupo, algum tipo de ação. Esqueceste que com isso tem livre curso no grau de afinidades e também na invigilância, na imprudência e na inadvertência de cada um? Raciocinemos, porém. É claro que nenhum homem quererá ser atropelado e fraturar uma perna ou um braço e ir para o hospital. É verdade que tanto o honesto como o indiscreto poderão ser atropelados e passar maus quartos de horas devido ao fato, mas ambos, com a própria invigilância, com a imprudência, a irreflexão e a indisciplina com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maleficentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo e se arriscaram a travessia de uma rua em local em momentos impróprios, atreveram-se a uma discussão, detiveram-se mais do que conviria em qualquer bar ou taverna, tornando-se então passivos aos desejos dos citados invisíveis e daí por diante. Lembremos que esses espíritos, como foi dito, né, no início desse próprio capítulo, eles estão muito vinculados aos acidentes comuns. Eles se divertem ao ver pessoas, né, quebrando o braço, sendo atropelado, tendo algum tipo de dificuldade, e eles estão naquela massa de pensamento comum, aguardando os incautos, aqueles que se arriscam, aqueles que são imprudentes, aqueles que se expõem de tal forma. Quantas pessoas que bebem e vão dirigir? Ah, eu dirijo bem depois que eu bebo, eu dirijo melhor bêbado do que sem beber. São várias imprudências, né? A primeira, desrespeito com a saúde, a segunda, colocando em risco a sua vida e de outras pessoas. Então, essa pessoa já se candidatou a algum tipo de ação negativa. E se ela vem, há um acréscimo de responsabilidade muito grande. Aqueles que vão para os bares e ficam lá, né, horas e horas absorvendo essas energias, voltam para casa transtornados, criando mal-estar, gerando toda uma psicosfera de doença dentro de casa, com um procedimento às vezes descontrolado ou totalmente voltado para a agressividade. A pessoa Há pessoas que acabam se candidatando a ser instrumentos da própria ação, porque nós estamos aqui para resgatar nosso próprio destino. Mas como falou sobre o homicídio, aquele que morre sem ter se exposto resgata, mas aquele que se candidatou a instrumento da lei se complica profundamente perante a lei de Deus. Mas ambos, com a própria invigilância, com a imprudência, a irreflexão e a displicência com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maleficentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo.
não se divertem de ver as pessoas sofrerem. E sabem que são desencarnados porque esta é a pergunta que gerou esse capítulo. E sabe que são, e ele pergunta, né, como não vão saber? Se eles eram tão apegados à matéria, eles acompanharam a própria decomposição do corpo, é o que ele responde para ela. Pois foram aqueles que acompanharam, minuto a minuto, no próprio túmulo, a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material reforçada pelo ódio e desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade. Estes espíritos presos a valores materiais não conseguem desencarnar. Eles morrem biologicamente, é um fenômeno físico a morte. A desencarnação é um fenômeno espiritual. Eles não conseguem desencarnar, se afastar do corpo físico, porque são sensualistas, porque são criaturas vinculadas ao tabagismo, ao alcoolismo, à drogadição, e acabam presos ali, assistindo um processo doloroso, porque há repercussão vibratória, a troca de sensações, corpo em decomposição pelo espírito vinculado, e o próprio ódio da sociedade não os permite afastar daquele meio até que toda desagregação se faça. Sabem que não possuem corpos materiais, mas finge que não sabem, porque estão vivendo na psicosfera do planeta, pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a Terra. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos próprios corpos astrais das formas carnais. E como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens e, como tais, vivem e agem na vida invisível. Eles preferem acreditar que todo aquele processo foi um sonho, um pesadelo, algo muito negativo, do que, na verdade, pensar que agora são espíritos e têm um universo de oportunidade para conquistarem. Quando algum de nós, outros espíritos, incumbidos da instrução de delinquentes, deseja explicar-lhe a situação e mostrar-lhes com vistas retroativas o fenômeno do próprio desprendimento dos laços materiais, tentando atraí-los para o raciocínio da situação, negam-se a atender. Tal como a ovelha revel, asseverando que vivem mais felizes agora que outrora, pois agora podem ir residir até nos palácios dos magnatas, até em hotéis de luxo, ao lado de belas mulheres, podem repousar em leitos perfumados, ao passo que, quando vivos, tudo lhes faltava, às vezes até mesmo pão, e acrescentam zombeteiros, para que havemos de nos converter ao amor ao próximo, se o próximo nunca nos amou. Então, para esses tipos de espírito, para essa classe de espíritos desencarnados em condição ainda miserável, é preferível para eles, porque estão tão vinculados ao sensualismo, ao alcoolismo, ao uso de todas as satisfações momentâneas do corpo físico, eles ficarem na psicosfera do planeta, porque viviam na miséria. E agora eles associam mentalmente com alguém que vive numa casa muito bonita, ele vai viver lá dentro. Ele vai ser mais um componente, como vai dormir num leito perfumado, quando dormir, às vezes, num banco de praça, todo sujo, sentindo frio. Ele vai participar da vida social daquelas pessoas, sentar-se a mesas fartas, participar das questões íntimas desses casais, porque estão vinculados mentalmente e são sensualistas da mesma forma. Como que esses espíritos vão abrir mão agora de tudo que não tiveram quando encarnados para uma vida espiritual, para uma vida totalmente diferenciada, para uma vida disciplinada, que vai lhes exigir agora conduta, postura, estudo, modificação? Então, entende por que para eles é mais satisfatório permanecer
como espíritos presos às realidades materiais do que espíritos vinculados às esferas maiores. E a gente fala, mas o que eu posso fazer para ajudar? Parar de alimentá-los. Quando a nossa sociedade for uma sociedade moralmente elevada, somente espíritos moralmente elevados estarão na psicosfera do planeta. Todos esses outros estarão em tratamento, ou serão atraídos para outras mentes que vinculem a ele em outros orbes, em outras regiões do universo. Prestamos atenção no aspecto dos infelizes que tínhamos sob as vistas. A despeito da grande inferioridade de quem dava provas, percebemos que ainda existiriam outros abaixo na escala da moral, pois não eram daqueles que em vocabulário espírita denominamos embuçados, ou seja, os que se apresentavam trajados de longas túnicas negras e cabeça envolvida com capuz. Pareciam antes homens que espíritos desencarnados, e dir-se-ia embriagados. Parece que tais entidades absorvem a essência ou a exalação de bebidas alcoólicas nos bares e tavernas, e até nos cassinos e clubes de luxo, e também nos domicílios familiares, quando os circunstantes encarnados são dados a libações costumeiras. Quando você tem o hábito de beber em casa, todo dia, constantemente, cria-se vinculações. Espíritos começam a conviver conosco porque sabem que ali terão a satisfação do seu vício e começam a fazer parte daquele grupo familiar, a conviver, a estar presente, a participar de discussões, a influenciar, a viver todas as realidades que se vive dentro de uma casa. Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuadamente e que, através deles, envolvendo-se nas suas irradiações e na sua aura, como os quais estabelecem afinidades positivas, absorvem as emanações do álcool, como as de qualquer outro vício, inclusive o sexual, e se locupletam, tão bem como se fossem homens carnais. Então, os espíritos participam da intimidade de casais, sim. Principalmente quando não há respeito entre os cônjuges. Quando não há o hábito da oração dentro de casa. Quando não há nenhum tipo de sentimento envolvendo aquele casal. Porque os espíritos superiores, eles respeitam toda a intimidade, principalmente quando vão fazer ligações reencarnatórias. Nós temos lá a reencarnação de Segismundo, né? Tão falada nas palestras, é uma aula da espiritualidade em respeito, em dignidade com o comportamento. E horas após aquele momento íntimo do casal, que eles adentram a câmara para fazer a ligação perispiritual. Já os espíritos vinculados aos prazeres materiais, quando encontram nos cônjuges a reciprocidade vibratória, eles participam daqueles atos. E eles se completam, eles se satisfazem como os encarnados. Porque a vida é mental. E aquilo que se pensa se produz, e aquilo que se produz se tem de retorno. Aquilo que eu ofereço para o universo, ele me devolve. Então, se eu tenho um descontrole, um descompasso, um desrespeito nas minhas questões mais íntimas, é isso que eu tenho de volta. É isso que ele me oferece a partir de sintonias que façamos. Então, nós precisamos refletir, orar, mudar a psicosfera do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso mundo íntimo. E toda vez que essa vibração descer, nós atentarmos que naquele momento estamos entrando num oceano de inferioridade mental e precisamos respirar algo mais alto. Então, nós voltamos o nosso pensamento com naturalidade, sem nenhum tipo de cobrança. Ah, mas eu pensei isso, eu falei aquilo, corrige daqui para frente.
É um processo de educação, de transformação, que não se vai dar da noite para o dia, já que nós estamos vinculados a isso por diversas e diversas reencarnações. E temos também o outro lado, nós temos a herança cultural que trouxe-nos a esta posição hoje e que temos a obrigação de usar aquilo que temos de bom para melhorarmos a partir do nosso próprio mundo íntimo. Eram, porém, tipos comuns, como tantos que vemos pelas ruas, vestes em desalinhos, rotas, imundas, pés descalços, despenteados, fisionomias torturadas pela miséria e a fealdade, olhos profundos, como que sem vida, traindo todos a repercussão dos estragos que a putrefação dos corpos carnais, no fundo dos túmulos, produziu na indumentária trajada pelo cadáver. Então, ainda traziam resquícios da imagem, da decomposição da própria roupa. Não eram pessoas de roupas rasgadas, de roupas mofadas, de aparência muito, feia, torturada pela miséria. E esses espíritos vinculam-se à sociedade. Por isso que a gente fala assim, eu gostaria muito de ver os espíritos, de desenvolver uma clarividência. Nós poderíamos estar vendo esta sociedade espiritual inferior dentro da nossa própria casa. Para que a gente tenha estrutura espiritual para desenvolver uma faculdade desta categoria, dessa natureza, é necessário que haja em nós todo um trabalho de crescimento espiritual muito grande, para que quando os espíritos superiores nos surgirem, a gente estimule o crescimento, e quando os inferiores surgirem, a gente vê que o nosso pensamento, a nossa atitude está decaindo. Na sequência do capítulo, nós vamos ver que quando nós nos candidatamos ao bem e nos esforçamos, a espiritualidade nos impulsiona e nos ajuda. Eu me lembro, por exemplo, de Peixotinho, que foi uma alma lutadora, que a sua biografia mostra a transformação moral numa vida que é possível a cada um, principalmente quando se abraça a doutrina de corpo e alma e faz do seu lar um templo para os espíritos trabalharem. Ele tinha um hábito, um hábito muito comum da época, que era o hábito do cigarro. Apesar de ser asmático, apesar de ter todo já uma complicação respiratória, que era um resgate reencarnatório, ele tinha o hábito ainda de fumar. Então, vez por outra, não era algo comum, ele sempre acendia um cigarro e fumava aquele cigarro. Mas, com o passar do tempo, com o seu trabalho constante, ele teve a bênção do espírito Araci Peixoto, sua filhinha, que se encarnou com 3, 4 anos de idade, que já era um espírito evoluído. E toda vez que ele ia fumar, que ele pegava o cigarro, ela surgia a sua vidência, recriminando ele. E na mesma hora ele jogava aquilo fora e mudava. Mas era alguém que estava pronto para aceitar um conselho sem questionar, como o Chico fazia com o Emmanuel. Às vezes Emmanuel era duro, nos seus conselhos, nos seus conceitos, mas ele aceitava, porque sabe que aquilo ali depura a própria alma. Às vezes a gente lida com pessoas duras, com pessoas um tanto quanto ásperas e reclama. Eu não aguento mais. Eu tenho que sair desse ambiente. Então, nós não estamos nos preparando para estarmos lidando com os espíritos superiores, porque estes não vão ficar passando a mão na nossa cabeça. Não vão ficar falando que vai abrir os nossos caminhos. Eles vão corrigir a nossa conduta para que a gente saia dessa vida vitorioso. Quando eu estiver pronto para isso, com certeza a espiritualidade considerarmos a oportunidade do trabalho. Então, nós vamos encerrando aqui. Nessa semana, nós estamos no último capítulo, parte final, mas aí 2, 3 sextas-feiras, reuniões nossas de estudo, nós estaremos concluindo essa obra, que nas anotações da Rita, ela me mandou essa semana,
dia 8 de agosto, agora completa um ano de estudo. Que coisa gratificante, né? Que bênção que foi estudar uma obra dessa tão profunda, das experiências de um dos médiuns mais notáveis que passou pela nosso planeta. Na sua passagem humilde, sem nenhum rebuliço social, sem nenhum rebuliço de reconhecimento público, e que deixou uma profundidade de reflexão que, para mim, pessoalmente, tem feito um grande bem. Vamos agradecer a Deus, então. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós te agradecemos por mais esta noite de estudos, por mais essas reflexões que agora fazem parte do nosso dia a dia. Que possamos lembrar, Senhor, que somos espíritos imperfeitos, mas que não devemos nos acomodar nunca neste conceito. Que devemos olhar o mundo com os olhos do Espírito. Que devemos olhar as pessoas como espíritos que não têm sexo, que não têm nenhum tipo de postura, que não têm títulos, que são criaturas que estão lutando tanto quanto nós mesmos para se posicionarem, para se encontrarem, para emocionalmente se sentirem melhor. E isso faz-nos não julgá-los, Senhor, a entendê-los e fazer o que está ao nosso alcance para diminuir seus próprios conflitos, as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades, como nós temos tantas, Senhor. Que nós possamos olhar para o próximo e ver o que eu posso fazer para diminuir a sua dor. O que está ao meu alcance para levar um sorriso, um entendimento na casa daquele que está tão perto e que às vezes está sofrendo, está em dificuldade. Nos nossos momentos finais, o nosso pensamento ao lar cristão Paulo de Tarso, para que os nossos irmãos, que muitos que estão lá, entristecidos porque estão separados da família, ou angustiados com o pensamento do fim de uma existência, possam receber, Senhor, pelo menos o nosso pensamento de carinho, de respeito, para que sintam-se acolhidos pela espiritualidade que nunca falta, principalmente aqueles que abrem o coração ao nosso Pai maior. Abençoe e proteja, Senhor, a todos nós. Dai-nos sempre a oportunidade de crescer e trabalhar em direção ao mais alto. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Semana que vem nós vamos dar continuidade, lembrando que